A IA nunca escreveu tanto código tão rápido. Autocomplete que adivinha a próxima linha, agentes que abrem um pull request inteiro sozinhos, digitar código deixou de ser o gargalo. Só que tem um detalhe estranho: entregar software de verdade, em equipe, dentro de uma organização, não acelerou na mesma proporção. Você gera uma função em segundos, mas a feature continua levando os mesmos dias para chegar em produção. É um paradoxo. A velocidade de codar explodiu e o throughput do time mal se mexeu. Por quê? Porque velocidade local não é a mesma coisa que velocidade do sistema. Escrever rápido só empurra o trabalho para frente, para revisão, para alinhamento, para auditoria. O teclado mais rápido do mundo não resolve um requisito mal entendido, e é exatamente aí que a entrega trava. Neste vídeo a gente vai destrinchar uma abordagem da ThoughtWorks que ataca esse problema de frente, o Structured Prompt Driven Development. Mas antes, vamos entender onde o tempo realmente vaza. Então pensa comigo, se não é digitar código, onde a entrega realmente trava? Em 3 pontos. O primeiro é requisito vago. Você joga um pedido meia boca para a IA e ela faz o que todo modelo faz, adivinha sua intenção. Às vezes acerta, muitas vezes gera coisa errada com uma confiança absurda. Aí você descobre tarde, refaz e o tempo que você economizou codando some na hora. O segundo é review inconsistente. Cada pull request cai na mão de um revisor diferente, com um critério diferente, num dia diferente. O que passa hoje, trava amanhã. Não tem uma régua, tem um mur. O terceiro é risco em produção. Uma mudança gerada por IA é difícil de auditar. Ninguém sabe exatamente por que aquele código ficou daquele jeito, qual decisão veio do humano e qual modelo inventou. Governar isso vira pesadelo, ainda mais num ambiente que precisa de auditoria. Repara no padrão. Nenhum desses 3 é sobre escrever código. Todos são sobre intenção, critério e rastreabilidade. Por isso, o teclado mais rápido do mundo não salva. E é aí que entra a virada do SPDD. A sacada do SPDD é quase óbvia depois que alguém fala. Hoje você abre um chat, escreve um prompt enorme, a IA gera o código e o prompt some, vira lixo. O artefato que carregava toda a sua intenção é jogado fora, e só sobra o código para contar a história. O SPDD inverte isso, trata o prompt estruturado como artefato de entrega de primeira classe. Ele é versionado no controle de versão, igual código. É revisado em pull request, igual código. E é reutilizável como baseline para a próxima feature. O prompt deixa de ser conversa descartável e vira documento vivo. Isso é uma evolução do Spec Driven Development, o SDD. No SDD você escreve uma especificação antes de codar, mas ela tende a envelhecer e descolar da realidade. O SPDD mantém o prompt vivo, versionado, revisado e governado ao longo do tempo. A intenção não fica num doc esquecido, fica no centro do fluxo. E para estruturar essa intenção, a ThoughtWorks propôs uma ferramenta com um nome curioso, o Reasons Canvas. O Reasons Canvas é o coração da SPDD. Pensa nele como um mapa que você entrega para o modelo antes de mandar ele gerar qualquer coisa. São 7 campos, e cada campo desenha uma fronteira explícita. Aqui é o que eu quero, aqui é o que eu não quero, aqui é onde você não pode pisar. Esses 7 campos vivem em 3 zonas. A primeira é a zona abstrata, com 4 campos: Requirements, Entities, Approach e Structure. É onde você pensa o design antes de existir uma linha de código. A segunda é a zona concreta, com um campo só, Operations, onde o abstrato vira passo executável. E a terceira é a zona de governança, com norms e safeguard, os trilhos que a IA tem que respeitar. A ideia central por trás de tudo isso é uma frase só: alinhar a intenção antes de gerar código. Em vez de gerar e torcer para dar certo, você fecha o entendimento primeiro e só então manda gerar. Menos adivinhação, mais direção, e o modelo trabalhando dentro de fronteiras claras em vez de chutar. Vamos abrir zona por zona, começando pela parte abstrata, o REAS. A zona abstrata é onde você pensa, não onde você escreve código. 4 campos. Requirements é o que e o porquê, o que essa feature precisa fazer e qual problema ela resolve. Sem isso, o modelo enche os buracos com suposição. Entities é um modelo de domínio, quais são os objetos do seu mundo e como eles se relacionam. Cliente, plano, fatura, uso, quem aponta para quem. É o vocabulário que você e a IA vão compartilhar. Approach é a estratégia, o como em alto nível. Não é código ainda, é a direção. Vamos calcular preço por modelo, vamos separar cota de excedente. É a decisão de desenho antes do detalhe. E Structure são os componentes, as camadas e as fronteiras. O que é serviço, o que é repositório, onde mora cada responsabilidade. Junta os 4 e você tem o design pensado antes de uma linha existir. É o oposto de sair codando e vendo o que dá. Você desenha primeiro. Mas desenho não roda. Em algum momento, o abstrato precisa virar instrução concreta. E aí entra Operations. Operations é a ponte. É onde aquele desenho abstrato vira passo concreto e principalmente testável. Se na zona abstrata você disse, vamos cobrar por modelo, aqui você desce ao chão.
calcular a conta do plano standard de um jeito, calcular a conta do plano premium de outro e definir a lógica de roteamento que decide qual cálculo roda para cada requisição. Repara que isso desce até a assinatura dos métodos. Não é mais o sistema cobra, esse método recebe esses dados, aplica essa regra e devolve esse valor. Cada operação é uma instrução que o modelo consegue executar sem adivinhar e que você consegue verificar depois com um teste. Esse é o pulo. A intenção, que estava em alto nível, vira instrução executável, granular, sem ambiguidade. É a diferença entre pedir, faz a cobrança e entregar o passo a passo do que cobrar e como. Agora você já tem o que, o porquê e o como concreto. Falta a parte que segura a barra, as regras que a IA simplesmente não pode quebrar. A zona de governança é a que separa o SPDD de um prompt bem escrito qualquer. São dois campos. Norms são os padrões transversais de engenharia, aquilo que vale para tudo que você gera. Convenção de nomenclatura, observabilidade, código defensivo. É o jeito da casa. Você escreve uma vez e todo o código gerado nasce já seguindo o mesmo estilo, sem depender de um revisor lembrar de cobrar. Safeguard são outra coisa. São os limites inegociáveis, invariantes que nunca podem ser violadas, limites de performance que não podem ser estourados, regras de segurança que não se discute. Pensa neles como as guardas de uma estrada de montanha. O modelo pode dirigir do jeito que quiser dentro da pista, mas não atravessa a guarda. Norms é como dirigir bem. Safeguard é o que você não cruza de jeito nenhum. Junto, isso transforma intenção solta em intenção governada. Agora você tem os 7 campos. A pergunta é, como isso vira um fluxo de trabalho de verdade, do requisito até o release? O Reasons Canvas é a estrutura. O loop fechado é o movimento. O fluxo vai assim: requisitos, análise, Reasons Canvas, geração de código, testes e release. E o que faz ser um loop é o feedback voltando para trás a cada etapa, em vez de seguir só para frente e nunca corrigir a origem. Cada etapa tem um comando. /spdd a half story pega um requisito grande e quebra em histórias menores, seguindo o princípio invest. /spdd a analysis gera um documento de análise estratégica, para pensar antes de desenhar. /spdd a reasons canvas monta o canvas com os 7 campos. /spdd generate transforma o canvas em código. /spdd API test cria os testes de API para provar que o comportamento bate. E /spdd sync sincroniza mudanças feitas no código de volta para o prompt, para que os dois nunca descolhem. O detalhe que amarra tudo: esses prompts passam por histórico de commit, por review e por quality gate, igual o código de produção. Não é mágica de chat, é engenharia com rastro. E tem uma regra que comanda esse loop inteiro. Essa é a regra de ouro do SPDD. Quando a realidade diverge do esperado, conserte o prompt primeiro, depois o código. Parece pequeno, mas inverte o instinto que todo dev tem, que é mergulhar direto no código. Tem 2 caminhos. O primeiro é correção de lógica. Quando o comportamento observável está errado, o sistema faz a coisa errada. Aí você não corrige o código direto, você conserta o prompt, o canvas e regenera o código a partir dele. Prompt manda no código. O segundo caminho é refatoração. Você quer melhorar a estrutura interna sem mudar o que o sistema faz por fora? Nesse caso, sim, você mexe no código primeiro e depois roda esse PDD sync para trazer essa mudança de volta para o prompt. Código atualiza o prompt. Repara na simetria. Numa direção o prompt comanda, na outra o código realimenta. Os dois nunca andam separados. É isso que evita o descolamento entre o que você queria e o que de fato foi implementado. O problema que mata toda a spec com o tempo. Vamos ver isso num exemplo concreto? O exemplo do artigo é um Billing Engine, um motor de cobrança simples que fatura a partir de registros de uso de tokens. O enhancement pedido: adicionar um Model ID obrigatório no endpoint e migrar de preço estático para pricing por modelo, que varia. E entram 2 planos. O Standard tem cota mensal e uma taxa de excedente específica por modelo. O Premium não tem cota. Tokens de prompt e tokens de completion são cobrados separados, cada um na taxa do modelo. O workflow rodou inteiro em cima disso. Gerou as histórias, gerou a análise, montou o canvas, gerou o código e gerou os testes. Agora amarra na regra de ouro. Apareceu que o Model ID estava aceitando nulo, mas não devia ser nullable. Isso muda o comportamento, é correção de lógica. Então você conserta o canvas primeiro e regenera. Caso diferente. Tem um número mágico solto no código, um valor cravado sem nome. Isso é estrutura interna, não muda comportamento, é refatoração.
Você arruma o código e dá a barra SPDD Sync. Mesma feature, 2 caminhos, decididos pela regra. Aqui tem uma verdade incômoda. O SPDD não tira o trabalho do humano, ele muda qual trabalho importa. E aposta em 3 habilidades. A primeira é a abstração primeiro. Antes de gerar qualquer coisa, você precisa conseguir desenhar os objetos, as relações e as fronteiras do problema. Se você não enxerga o domínio, nenhum prompt vai salvar. A segunda é alinhamento. Não basta você entender, você precisa travar a sua intenção com a interpretação da IA antes de codar. É garantir que o que está na sua cabeça é o mesmo que o modelo entendeu, e fechar essa lacuna cedo, não depois do código pronto. A terceira é review iterativo. Não é aprovar tudo de uma vez no final, num único olhar cansado. É um loop de checkpoint disciplinado. Você revisa em pontos, dá feedback, ajusta, segue. Repara que nenhuma das 3 é sobre digitar mais rápido. Todas são sobre pensar com clareza. O SPDD empurra o esforço para frente do processo, para o design e para o alinhamento. Mas isso não quer dizer que ele serve para tudo. Vamos ser honestos, o SPDD não é universal, e fingir que seria vender ilusão. Ele brilha, nota máxima, em 2 cenários. Entrega padronizada em escala, quando você repete o mesmo tipo de feature muitas vezes e quer consistência. E ambiente de alta conformidade, onde auditoria e rastreabilidade não são luxo, são exigência. Nesses casos, ter o prompt versionado e governado é ouro puro. No meio do caminho fica a refatoração de legado. Às vezes ajuda, às vezes não. Depende muito do domínio e de quanto contexto você consegue capturar. E tem os cenários onde ele é ruim, nota baixa. Hotfix urgente, quando a casa está pegando fogo e você precisa estancar agora, sem cerimônia. Spike exploratório, quando você nem sabe o que quer e está só investigando. E domínio mal definido, onde a intenção ainda nem existe para ser estruturada. Repara no padrão, onde a intenção é clara e se repete, o SPDD voa. Onde a intenção ainda nem nasceu, o cerimonial só atrapalha. Ferramenta certa, problema certo. E isso nos leva aos trade-offs. Todo padrão tem um preço, e o SPDD não foge. Começa pelos ganhos. Autodeterminismo. Mesma intenção estruturada, resultado parecido. Menos surpresa. Rastreabilidade imediata. Você olha o prompt versionado e sabe de onde cada decisão veio. Reviews mais rápidos, porque o critério já está escrito no Canvas, não na cabeça do revisor. Evolução mais segura, porque mudar a intenção é explícito e regenerável. E o ganho mais subestimado, o contexto que compõe. A biblioteca de prompt vai acumulando baselines governados, então cada feature nova não começa do zero, começa de um ponto já documentado. O conhecimento empilha em vez de evaporar. Mas tem custo. Primeiro, mudança de mindset. Parar de mergulhar no código e pensar na intenção antes dói no começo. Segundo, exige senioridade na frente, gente que sabe abstrair e alinhar. Terceiro, infraestrutura de tooling. Os comandos, os quality gates, o versionamento, tudo isso precisa existir e ser mantido. Não é de graça. E isso desemboca na pergunta final. Do que o SPDD realmente depende? No fim, o SPDD revela uma verdade que é fácil de esquecer na corrida da IA. Ele depende da clareza cognitiva humana, não do IQ do modelo. Um modelo mais esperto não conserta uma intenção confusa. Lixo bem estruturado continua sendo lixo. Tem uma frase do Richard Hamming que resume tudo. Em engenharia, se você não sabe o que está fazendo, você não deveria estar fazendo. É dura, e é verdade. A vantagem competitiva na era da IA não vai ser quem tem um modelo mais inteligente, porque todo mundo vai ter acesso aos mesmos modelos. A vantagem vai ser a largura de banda cognitiva do engenheiro. O quão claro você pensa, o quão bem você enquadra um problema e o quão firme você decide. O modelo é commodity, a clareza, não. O SPDD é só uma forma de forçar essa clareza para frente do processo, onde ela rende mais. Se isso te ajudou a pensar diferente sobre IA e código, se inscreve no canal, que vem mais conteúdo de System Design e engenharia desse nível por aqui. Valeu por assistir.